The page numbers were this verse and that Bible reference. Se você tiver um livro escrito por um calvinista, aquele finalzinho do livro onde você tem os versículos bíblicos, os textos que estão no livro, look for something in the Old Testament. Procure o texto do Antigo Testamento. Maybe we have some Calvinists here tonight. Talvez tenhamos algum calvinista aqui nesta noite. Maybe this will help you. E quem sabe isso lhe ajude. You can't get Calvinism out of the Old Testament. Você não consegue obter calvinismo a partir do Antigo Testamento. How many of Israel applied the blood to the door and so forth, and they were delivered by the Passover? How many people? What percentage of Israel? Qual percentual de Israel foi libertado ao passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta? Was it just an elect group within Israel? Foi um grupo de eleitos dentro de Israel que foi salvo? No, all of them. Todos. How many of them went through the Red Sea? Quantos passaram pelo Mar How many of Vermelho? them ate of the manna? Quantos comeram do maná? Drank of the water out of the rock? Beberam da água que saiu da rocha? Oh, that's interesting. Interessante. There wasn't just kind of an elect group among Israel Não houve um grupo eleito dentro de Israel who had been predestinated to heaven, que havia sido predestinado ao céu and the rest of them predestinated to hell. e os demais predestinados para o inferno. You can't get that. Não se obtém isso. If we don't have time to turn to it, but Isaiah 5 is a good chapter for. Nós não temos o tempo para ver, mas Isaías 5 é um capítulo muito bom para isso. Good chapter for Calvinists. Para os calvinistas. You remember what God says there? Lembra-se do que Deus diz em Isaías 5? What more could I have done for my vineyard? O que mais eu poderia ter feito pela minha vinha? He says the vineyard of the Lord is the household of Israel. Ele diz: a vinha do Senhor é a casa de Israel. By the way, there weren't 10 lost tribes. Were not 10 lost tribes. Aliás, não existem 10 tribos perdidas, como se diz por aí. That's a myth. Isso é um mito. We don't have time to get into that. Também não temos tempo para discutir isso. The whole house of Israel Toda a casa de Israel is the vineyard of the Lord. é a vinha do Senhor. And God is weeping over them. E Deus está chorando com relação a Israel. What more could I have done O que mais poderia eu ter feito por ela? for my vineyard? Pela minha vinha. I've done everything I could Fiz tudo o que podia to try to get good grapes out of them. para poder obter boas uvas boas. Well, God, you could have predestined them to that. Deus, tu podias ter predestinado eles para isso. You could have irresistible grace, you could have caused them to be good. A graça irresistível tu poderias ter causado com que eles fossem bons. No, you can't find that there. Não dá para se encontrar isso nesse texto. God says, I've done everything I could. Deus diz: eu fiz tudo o que podia. He sends his prophets day after day pleading. Ele envia seus profetas para que dia após dia eles implorem com o povo. And Israel will not. Mas Israel não se arrepende. Amazing. É surpreendente. So we haven't even got to Genesis 22, but hold your finger there. Nem chegamos a Gênesis 22, mas marque o texto de Gênesis 22. My wife says soon they run out of fingers. A minha esposa diz que o meu auditório logo fica sem dedo suficiente para achar os textos. But I try not to do that. Eu vou procurar evitar isso esta noite. Go to Numbers 20, 21. Abre em Números 20 e 21. Now, you all know John 3:16. Todos conhecem João 3,16. I quoted it a few minutes ago. Eu já citei alguns minutos atrás. For God so loved the world, Porque Deus amou o mundo de tal maneira He gave His only begotten Son, que deu seu Filho unigênito, that whosoever believes in Him para que todo aquele que nele crê would not perish, não pereça, but have everlasting life. mas tenha a vida eterna. You know, the Calvinist says, well, it doesn't really mean what you think it means. Aí o calvinista vira para você e diz assim: esse versículo não significa o que você pensa que ele Love the significa. world? Amou o mundo? No, He loved the world of the elect. Ele amou o mundo dos eleitos. He died for all?
Morreu por todos? No. He only died for the elect. Não, ele morreu só pelos eleitos. That's called limited atonement. Isso se chama expiação limitada. Well, I've never found a Calvinist yet Eu ainda não encontrei um calvinista who seemed to recognize that Jesus introduced verse 16 with verses 14 and 15. que percebeu que Deus apresentou o versículo de João 3,16 com os versículos de João 3, 14 e 15. Now that may be a revelation to you. Isso talvez seja uma revelação para você hoje. 14 and 15 come before 16. 14 e 15 vem antes de 16. Isn't that amazing? Não é surpreendente? And what's in verses 14 and E o 15? que é que está nos versículos 14 e 15 de João 3? Jesus is going to tell you what John 3:16 means. Jesus vai dizer para você o que João 3,16 significa. You remember? Vocês se lembram? As Moses lifted up the serpent in the wilderness, Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, even so must the Son of Man be lifted up, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, that whosoever believeth in him should not perish, para que todo aquele que nele crê não pereça, but have everlasting life. mas tenha vida eterna. Notice we turn to Numbers 21. Abrimos então em Números And just 21, very quickly. rapidamente. Verse 5 tells us the people spoke against God and against Moses. O versículo 5 nos dá conta que o povo falou contra Deus e contra Moisés. And the Lord punished them E Deus os puniu with serpents, poisonous snakes. com serpentes abrasadoras. Oh, the people say, we've sinned in verse 7. No versículo 7 o povo diz, nós pecamos. And pray that the Lord will take these things away. Pediram a Moisés que orasse a Deus para que Deus removesse essas serpentes. So Moses prays to the Lord. Então Moisés ora ao Senhor And God says, make a serpent of brass and put it on a pole. Então Deus diz para Moisés, faça uma serpente de bronze e coloque-a sobre uma haste. Now say it like I say it. And in the middle of verse 8, E no meio do versículo 8, it will come to pass that every one of the elect that was bitten, when he looks upon it, will live. e será que todo aquele eleito que for mordido, que a mirar, viverá. Is that what it says? É isso que está escrito aí? What does it say? O que é que diz? Everyone Diz todo mordido, who has been bitten. que tiver sido mordido. The serpent is a picture of sin and Satan. A serpente é uma figura do pecado e de Satanás. How many have been bitten by Satan and sin? Quantos foram mordidos por Satanás e pelo pecado? All have sinned. Todos pecaram. Then all who have sinned Todos que pecaram, look to Christ se olharem para Cristo, in faith, pela fé, you will be saved. serão salvos. Notice what it says in verse 9. Veja o versículo 9. If a serpent had bitten any man, Se a serpente tiver mordido